Você que está acompanhando a nossa programação, chegou a terça-feira. Terça-feira para você que quer, entrar em forma. Tá no comecinho do ano, dá tempo ainda de correr atrás para ficar no shape até o carnaval que tá às portas. Conosco hoje, aqui na programação, o professor Bruno Rodrigues. Boa tarde, seja bem-vindo à Band News Difusora FM. Satisfação em recebê-lo. Professor. Olá, Alex. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Me escutam bem? Sim. Estamos nos recuperando, né? A gente, na nossa vida sedentária, na correria, estamos aqui, professor, de castigo, né? Entrando em forma na marra na Band News Difusora FM. 25 andares, professor, de escadas. Os elevadores não estão funcionando. Bom, meu amigo Alex, é o que eu sempre digo. Trabalhar na difusora é muito bom. Na Band News, a difusora é muito bom. O contraponto é se não tiver elevador, aí a gente tem que mostrar o nosso bom condicionamento. É verdade. Olha, hoje já foi o 5º dia, professor. Alguns estão apenas no 2º dia, mas eu já estou no 5º dia, porque começou na sexta, eu trabalhei no final de semana, no plantão, sábado e domingo. Ontem foi sofrido, mas hoje eu confesso que eu não senti tanto esforço, não fiz tanto esforço para chegar até aqui e não parei para descansar, só para deixar muito claro, porque às vezes eu subo 5 andares e descanso, mais 5 descanso, até chegar aqui. Mas hoje não descansei e me senti até melhor. Será que meu corpo já está acostumando com esses 5 dias? Bem provável que sim, Thaís, até porque o nosso corpo ele começa a se adaptar aos estímulos que a gente o expõe. Assim como uma pessoa que começa a fazer uma caminhada mais acelerada, uma pessoa que começa a fazer uma corridinha, uma velocidade um pouco maior, fazer essas subidinhas, né? Não uma subidinha, uma subidona, né? De 20 e pouquinhos andares, Super subida. também vai fazendo o nosso corpo se acostumar e se adaptar a isso. Obviamente, a gente inicia uma atividade de forma mais moderada, né? Só que aí não tem como ser mais moderado. São 20 andares, ou seja, ou faz, ou faz. Mas, obviamente, o corpo vai se adaptando com isso. Imagina, tem que subir e deixar tudo, a respiração normal, se preparar para entrar no ar, porque senão não vai de jeito nenhum. É muito cansativo mesmo. Eu fico bem pensativa, porque tem uns idosos que trabalham aqui, que apresentam e chegam tipo, meia hora mais cedo, conseguem subir e depois se ficar tudo ok, se arrumar para conseguir entrar no ar, mas pensando nisso, são quase 400 degraus, professor. Isso realmente é um início de ano forçado para você começar na academia, buscar condicionamento físico. Mas vamos ao assunto. Já expomos para o senhor a nossa situação por aqui. Não venha nos visitar por agora, se não quer passar sufoco. Vamos lá, Alex. Bom, professor, a gente segue aqui naquela linha, né, dos iniciantes. Os iniciantes, quem está voltando aí para a academia, penso seriamente após esse período aqui a retomar as atividades físicas regularmente. É muito bom isso, inclusive. Professor, falando aí sobre a evolução de pesos e por que não antecipar aí os halteres com pesos elevados, o risco de lesões e até os acidentes. Explique melhor para a gente aí que está voltando aí as atividades físicas, o porquê de não já avançarmos além do nosso passo, além do que a gente pode seguir nessa volta, já que o corpo está relaxado demais. Bom, Alex, importante tendo em vista que as pessoas começam as atividades no início do ano, né? Sempre aquela meta, perder tantos quilinhos ali, de ganhar tantos outros quilos de massa muscular, de melhorar o condicionamento. Elas acabam iniciando com uma motivação que é importante para você começar qualquer atividade, mas às vezes essa motivação acaba extrapolando a questão da cautela, né, da segurança. Então, pensando nisso, nós estamos na segunda semana já do ano, e algumas pessoas já pensam em evoluir a sobrecarga, né, em aumentar o peso das atividades que estava fazendo, se tivesse começado na semana passada, por exemplo. É uma coisa muito comum, isso nós chamamos no treinamento de progressão de carga. Em contrapartida a isso, é importante entender que a nossa força ela começa a aumentar
gradativamente 3, 5 a 7% semanalmente. A força é um estímulo neural, né? Então você necessariamente não aumenta a força só porque você está aumentando o volume dos seus músculos, mas você aumenta a sua força através de estímulos neurais que você envia para o seu corpo. Um outro ponto muito importante quanto a isso é exatamente o cuidado que as pessoas precisam ter na academia. Assim como a habilidade de trabalho da academia, dentro do centro de treinamento, dentro do box, de cross, da aula de treinamento, é a técnica do movimento. A pessoa nunca pode sobrepor a técnica para trabalhar com altas cargas. É muito importante que as pessoas comecem a trabalhar com uma técnica mais aprimorada e não aumentar tanto assim a carga. Por quê? Porque se você não tem técnica apropriada, o risco e as chances de você, primeiro, se machucar, as chances são muito altas, e as chances e os riscos de você sofrer um acidente dentro do box, da academia, é muito grande. Lembrando que nesses lugares, você dificilmente está só. Então, se você acaba, porventura, deixando escapar um peso na sua mão, uma barra, uma anilha, um halter, por estar muito pesado, além de você correr um risco de se machucar, você pode machucar outras pessoas que estão próximas a você. Então, a ideia é sempre ter muita cautela, muito cuidado, entender que sim, o seu corpo vai se adaptar e você vai ficar mais forte. Só que isso precisa sempre ter um controle, um cuidado, uma segurança, entender que você vai subir esse peso gradativamente. Nunca rapidamente, de uma semana para outra. E esse é um ponto também importante para as pessoas que estão retornando às atividades depois, né, das festas de final de ano, que estão retornando essa semana. É importante você lembrar que, dependendo ainda do tempo que você parou de fazer a sua atividade, né, mais de 10 dias, mais de 15 dias, até pessoas mais de 20 dias sem fazer atividade, você não vai voltar carregando a mesma sobrecarga que você estava carregando quando você estava treinando constantemente antes dessa pausa. É importante que você reduza a sobrecarga entre 20% a 30% e vá aumentando gradativamente de acordo com o tempo for passando e você for adaptando o seu treinamento. Então, para os iniciantes, aumente a carga de forma gradual e, principalmente para quem está retornando, reduza entre 20% a 30% a sobrecarga de treinamento em cargas e vá também aumentando gradualmente. E tome muito cuidado para que você não se machuque, não machuque outras pessoas. Professor, o senhor falou a respeito da pessoa se machucar. Tem um plano de treino justamente que o professor passa para o aluno e às vezes ele de forma abusada quer mostrar que tem condições e vai aumentando de forma muito que isso, passando pelo o que é orientado, passando pela orientação e muito individual, ele escolhe aumentar lá o peso que ele faz, as atividades. Esse risco, ele pode ser, mesmo que seja ainda gradual, é um plano semanal? Como é feita essa avaliação? Isso depende muito do ponto, da academia, do ponto em que o professor vê a evolução do aluno. O senhor pode explicar para a gente também, por favor? Claro, Thaís, é muito importante que a academia faça uma análise da carga que o aluno está carregando, né? Claro, pela quantidade de pessoas que estão nas academias, às vezes é um pouco mais difícil fazer esse controle com todos os alunos, mas é importante que se faça. Então, as academias têm estratégias para que elas comecem a avaliar essa quantidade de carga levantada pelo aluno nos primeiros dias, para que ele vá começando a crescer, né, em carga, em progredir em carga. Mas o que é muito importante que as pessoas entendam? Mais uma vez, repito, você nunca pode pensar em aumentar a carga que você levanta, né, nos exercícios e perder a técnica do movimento. Então, você sempre vai precisar realizar muito bem a técnica antes mesmo de você tentar aumentar o peso que você carrega. Então, sempre, a técnica nunca vai ser deixada de lado em comparação à carga. Se você precisar retroceder em carga para que você realize bem a técnica do movimento, você tem que fazer. Então, a gente sempre fala que você não pode treinar o seu ego.
né? As pessoas, às vezes, como você disse, acabam aumentando a carga mais do que o instrutor, mais do que o professor na academia indica, só que as pessoas acabam fazendo isso por ego, né? Não querem ficar por baixo comparado a outros colegas de treino. Toda essa questão aí, para quem está no meio da academia, entende o que eu estou falando, né? Mas você precisa ser bem consciente. Fazendo isso, utilizando essa estratégia, você corre o risco de se machucar, de se lesionar e de machucar e causar acidentes afetando outras pessoas também. Então não treine o ego, treine o seu corpo de forma muito consciente, de forma muito segura e respeite a indicação do professor e só eleve a carga quando ele indicar e quando você sentir essa necessidade, mas sempre busque essa orientação do professor que acompanha. Muito bem, professor Bruno Rodrigues, para dicas, para sugestões, para acompanhar aí o trabalho também do Instituto, fica à vontade para dar o endereço das redes sociais. Aqui o espaço aberto para o senhor, professor. Bom, Alex, aqui é um Instagram para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui, que é o @Instituto, as suas dicas para que a gente traga pautas aqui importantes, né, sobre as suas dúvidas, e assuntos que estejam em alta, que a gente pode trazer aqui para o máximo possível. E tem também o meu perfil pessoal, que eu nem posso dizer que é pessoal, que também eu levo muito para o lado profissional, que é o @Bruno Rodrigues. Então tem o @Instituto Bruno Rodrigues e o @Bruno Rodrigues, onde a gente conversa, tira dúvidas, bate um papo e traz pautas aqui para conversar toda terça-feira no nosso Tá Pago. E hoje, Alex e Thaís, tá pago. Por hoje está pago, professor. Desde a semana passada já está pago para quem está subindo o Alex 2 vezes, porque ele apresenta o Jornal da Manhã e ele também vem para o Alta Frequência, fica até às 10 horas da noite, então atividade em dia, começando esse 2023. Eu acho que falhou na hora que o professor Bruno passou o Instagram, os dois perfis dele, @BrunoRMRodrigues e @Instituto Bruno Rodrigues. São esses os canais. Então, por hoje está pago. O professor volta na terça-feira que vem. Alex Ferreira, então não aumente a sua carga sem a orientação do seu professor.